O nosso bom dia aqui para o Wallace Sampaio, presidente do Sim Comércio. Obrigado pela presença no Informação, Wallace. Obrigado pelo convite, um bom dia a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Bom dia, Wallace, seja muito bem-vindo. Eh, a gente está falando bastante aí nos últimos dias, pelo menos de ontem para cá, né, sobre o aniversário da cidade, e eu me recordo que você também, assim como a sua família, tem uma história, né, bastante longeva, né, no comércio de Bauru também, né? Como é que é para você que acompanhou desde cedo, né, o desenvolvimento do comércio na cidade, inclusive lá no centro, lá no tão sofrido hoje Quarteirão 1 da Batista de Carvalho? Fala pra gente, Wallace. Realmente, hoje, a quadra 1 passa por esse problema dessa desastrada obra de revitalização do calçadão. Começou lá, começou e não acabou, né, infelizmente. Mas é uma satisfação. Eu completo esse ano 75 anos de idade, todos os 75 anos vividos, nascido e vivido em Bauru, e acompanhei muito pela empresa fundada por meu pai, a Sampaio, em 1936, lá se vão muitos anos, passou por duas gerações. Estive ali na Praça Machado de Melo, acompanhei quando havia lá a estação ferroviária pujante, trazendo movimento para a cidade. A estação rodoviária também funcionava na quadra 1, ali na Machado de Melo, e posteriormente, com a desativação da ferrovia, por um processo de transformação muito grande, e hoje vemos que aquela região, não apenas a quadra 1, todo o centro de Bauru, não apenas o calçadão, mas todo o centro de Bauru, precisa de um projeto sério de revitalização para que se tenha o retorno do grande movimento à área central, e isto que se propõe para Bauru não é apenas um problema de Bauru. Todas as cidades do Brasil, as cidades do mundo passaram por isso, né? A necessidade dessa requalificação da área central da cidade, que tem toda a infraestrutura disponível, toda ela disponível, podendo receber aquilo que ela mais carece, ou seja, moradias do centro. Este é o fundamento de qualquer projeto de revitalização da área central e que precisa urgentemente ser adequado aqui em Bauru. A gente vive, aliás, né, como você lembrou bem, nós temos um processo de descentralização nas cidades e ele, apesar de estar acontecendo já há algumas décadas, do ponto de vista, quando se fala de revitalização, se esquece que não adianta passar uma mão de tinta, trocar um piso, né, pintar um arco de cor diferentes, né, diferente. A gente está brigando e discutindo Bauru há bastante tempo também, para dizer que é o seguinte: você precisa repovoar essa região central. Esse pessoal que saiu, né, essas moradias que foram para os condomínios, para as outras regiões da cidade, eles têm praticamente, vamos dizer assim, no seu entorno, toda uma infraestrutura que foi criada também, exatamente para que esse pessoal não saia de lá, né? Não é à toa que tem o Világio Mall, não é à toa que Claro. tem outros pontos. Então imaginar que apenas e tão somente, né, por, fazer uma reforma, criar, né, uma situação diferente, você vai revitalizar uma área central. Nós temos uma área gigantesca, ociosa, que acho que há mais de uma década também foi cantada em verso e prosa para uma revitalização, e aí sim para o repovoamento com construção, né, de torres ali, de habitação e tudo mais, e que também ficou só na conversa, né, Wallace? Pois é, falta uma atitude mais séria por parte da prefeitura, por parte do executivo, para que se incentive a construção de condomínios, de edifícios na área central. E é a solução para isso é tão simples, talvez por isso passe desapercebida de todos. Basta que você chame as empresas que atuam nesta área, as incorporadoras, as construtoras, e se verifique qual tipo de incentivo que elas precisam para se dedicar a obras no centro. É importante lembrar que revitalizar o centro não é apenas pensar no comércio central que lá está, ou que ainda lá está. É pensar numa estrutura urbana toda pronta, tem toda a infraestrutura disponível, água, luz, esgoto, enfim, tudo pronto, apto a receber novas habitações, dentro de um novo padrão de moradia que se verifica nas grandes cidades de todo o mundo. São pequenos apartamentos, estúdios, normalmente, Uhum. com uma metragem pequena, destinada a um público específico. São aqueles recém-casados que estão começando sua vida ou aposentados que não precisam tanto de transporte individual,
transporte público atende essas pessoas. Então, basta que se tome essa medida racional, chamar, porque a revitalização será feita pelo setor privado, não será pela prefeitura, mas direcionar isto para lá e incentivar as empresas A que indução possam tem que vir participar. do poder público, Sem né? dúvida, É tem, esse, sem dúvida. é tem isso. que Por ser. isso que muitas vezes se fala assim, o poder público muitas vezes não precisa nem ajudar, é só ele não atrapalhar que já está ajudando. Exato, basta que ele ajude, que chame as partes envolvidas e para a gente ter início esse processo. A revitalização, você tem toda a razão, passa pelo retorno da habitação. Para que o centro tenha vida no período noturno, precisa ter moradores. Sem moradores é aquilo que nós vemos hoje. O centro tem uma vida pujante, um comércio importante no calçadão e nas transversais, mas deu 6 horas da tarde, aquilo se desertifica. Exatamente. Eu me lembro, Wallace, eu citei essa tentativa, né, de ocupação com a construção de torres ali há um tempo atrás. Teve até um evento na própria estação ferroviária com lançamento, né, com uma urbanização ali daquela área lindeira, a via férrea e tudo mais. E eu me lembro que um dos grandes tiros na água que se deu ali foi imaginar num primeiro momento que o local onde eles estavam pensando em construir as torres pertenciam ao setor 1 da cidade, né, que tinha algum tipo de incentivo, mas na verdade o local onde ia ser construído pertencia ao setor 2, ou seja, o setor 2 não possuía incentivo. E na medida em que os empreendedores foram vendo isso, descobrindo as situações, tiraram o pé. É claro que não é apenas isso que determina, você tem uma série de fatores, de variáveis, a própria condição do país, a própria condição de remuneração do trabalhador, tem uma série de situações, mas repito, a indução e o trabalho de pelo menos dizer para esse pessoal que empreende, olha, nós temos uma oportunidade aqui, o que a gente precisa fazer para induzir esse desenvolvimento? Eu acho que muitas vezes é aí que nossa cidade acaba travando. Sem dúvida, e nós precisamos entender, e eu tive essa experiência na prefeitura, enquanto lá estive como secretário, nós temos que ter leis, claro, e temos que atender às nossas leis, mas nós temos que ter inteligência para as leis que não são boas naquele momento serem alteradas. Se não existia incentivo para aquela região, bastava que Bauru se unisse para alterar isso e nós teríamos tido aquele empreendimento que era muito importante para toda a área central, né? E a área central tem um outro problema, grande problema, e este sim depende da prefeitura, que é o prédio da estação ferroviária. É um absurdo, nós temos aquele prédio enorme, um prédio com um passado histórico fantástico, representou muito no desenvolvimento da nossa cidade, totalmente sem uso. E ao mesmo tempo que aquele prédio é de propriedade da prefeitura, foi comprado pela prefeitura municipal. E ao mesmo tempo nós vemos que a prefeitura tem instalações acanhadas na antiga Praça das Cerejeiras, né? Aquele prédio hoje já superado, tanto é que ela se esparrama pela cidade. E sob risco, né, Wallace? Tem um problema muito sério ali, nem alvará, nem laudo de vistoria. Quem emite alvará, se tiver que tirar o próprio alvará, não consegue. Não consegue tirar. Né? E a prefeitura se esparramou pela cidade, imóveis alugados pela cidade como um todo, e ela tem o prédio lá à sua disposição. Então, eu não consigo entender porque não se tratou seriamente até hoje da transferência da prefeitura municipal, do espaço onde ela está, para a estação ferroviária. Já se falou em muitos projetos, já se falou em shopping, já falou uma série de coisas. Mercadão. Mas nós temos que lembrar que aquele prédio era utilizado pela administração da antiga Noroeste, da antiga NOB, da Rede Ferroviária Federal. Então, ele é um prédio apto a receber essa função administrativa. Então, ele está lá pronto, nós teríamos a transferência da prefeitura para lá, ela pode, trazendo novamente para o seu seio, várias secretarias que estão hoje espalhadas pela pagando cidade, aluguel, inclusive. Pagando aluguéis, você teria economia para o município e contribuiria para a revitalização do centro. Você teria vida, pelo menos durante o dia, não à noite, mas durante o dia, naquele local. E, além disso, você teria um outro benefício. Nós sabemos que a Câmara Municipal de Bauru tem instalações acanhadíssimas. Você chega lá, você não tem sequer gabinete de vereadores, porque não tem. E vai aumentar para 21 agora. Vai aumentar para 21, né? Eles são vereadores sem teto lá na Câmara. Exatamente. Né? E a Câmara poderia perfeitamente ocupar o espaço atual da prefeitura, com instalações condizentes com a sua necessidade, sem grandes investimentos.
nós teríamos solucionado o problema da prefeitura de falta de espaço para sua administração, concentração novamente das secretarias espalhadas por toda a cidade, e teríamos o projeto de revitalização do centro iniciado. Basta uma decisão da prefeitura, por quê? Porque o próprio já é dela. Wallace, falando sobre Bauru, né, colocando inclusive essa situação da estação da rede ferroviária. Bauru não tem um plano diretor, não tem uma lei de zoneamento, não tem um plano de arborização. Olha só, quantas coisas importantes que com 128 anos não tem. As coisas vão sendo deixadas para trás. O Rodrigo Agostinho comprou o prédio da estação ferroviária. Estamos em 2024. Estamos discutindo, temos lá um espaço enorme. Se você pegar, inclusive, onde ficam ali os vagões, ao longo, né? E vai até ali a Antônio Alves, vai até lá o... Você pegar a grade toda ali, né? É. Então, quanta coisa boa não poderia se fazer, né, Wallace? Sem dúvida. Bauru não soube aproveitar isso. Bauru ficou lamentando, chorando a desatenção da ferrovia, e havia motivo para lágrimas, efetivamente, né? Mas nós deveríamos trabalhado como ocupar aquele espaço, né? Passamos por um processo de tombamento da estação, que eu não conheço em detalhes, portanto não vou me avançar nisso, mas sei que, por exemplo, os trilhos foram tombados, você não pode remover o trilho de lá. Trilhos inúteis, não há perspectiva alguma que venha a ser utilizado. Espero que numa reativação da ferrovia que venha no futuro e virá inexoravelmente, que seja desviado esse trânsito do centro da cidade. Não faz mais sentido a ferrovia cortar a cidade como corta Bauru. Tem que fazer como Araraquara fez, retirou a ferrovia do centro, desenvolveu a cidade, né? Mas a gente convive com isso, né? E Bauru é uma cidade muito, muito importante. Você coloca num ponto interessante. Eu ontem falava sobre Bauru, sobre desenvolvimento econômico de Bauru, que foi a secretaria que eu ocupei no governo Tugangerami, e eu disse o seguinte, é interessante, Bauru tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, teoricamente deve cuidar do desenvolvimento econômico. Tem uma Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, que teoricamente deveria cuidar de planejamento. Tem Indub, que a gente se esquece, que chama Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru. Ou seja, nós temos 3 órgãos que deveriam cuidar do planejamento. Acontece que Bauru não tem planejamento algum. Não existe planejamento. Nem a CEPLAN faz, muito menos a Indub faz, e ainda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sequer tem o planejamento dentro das suas especificações. Então, esse problema é sério, não se tem uma diretriz para Bauru, não sabe para onde nós vamos, aonde vai se desenvolver, o que vai se buscar. Não há planejamento, nem do planejamento urbano, nem das nossas avenidas, das nossas ruas, enfim, não há planejamento, só se pensa no hoje. Não há mais possível isso, a necessidade que você tenha algum órgão específico cuidando da função planejamento, sem cuidar do hoje, não importa como é que está hoje aqui, como é que vai ficar amanhã. E eu quero lembrar que eu tenho essa preocupação há muito tempo, não é de hoje. Muito antes de eu estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu visitei Curitiba para conhecer o IPUC, que é o órgão responsável por tudo aquilo de bom que Curitiba tem, é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Fui conhecer, trouxe técnicos aqui para Bauru, nem me lembro que era o prefeito à época. Fizemos uma reunião lá no Automóvel Clube e apresentamos um projeto de lei que foi aprovado. Bauru tem uma lei criando o Instituto de Planejamento de Bauru, o IPUB, né? Infelizmente, a lei só existe a lei. No papel. Basta que se trabalhasse aquilo, você teria um instituto mantido pela prefeitura, mas fora da prefeitura, com característica de que não estaria submetido a esse rodízio de prefeitos a cada eleição, tratando do planejamento da cidade, buscando as suas vocações, potencializando essas vocações que possam existir e as oportunidades que surgem com o tempo. O grande problema, né, quando não se tem planejamento, é aquela máxima, né, Wallace, de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Né? Só que você despende energia, tempo, você perde oportunidades, né? Muito se fala a respeito dessa janela de oportunidades que Bauru perdeu a partir do momento da transformação
pelas quais as cidades passaram nas últimas décadas. Se não me engano, acho que a última vez que eu ouvi falar em Instituto de Planejamento aqui foi no governo do Rodrigo Agostinho, mas só se falou também, É, né, só se a falou. lei anterior ao É, Rodrigo. né, só se falou, não se colocou em prática. Wallace, você representa, né, o Sincomércio, e ele não diz respeito apenas a Bauru, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito dessa inserção do comércio nas cidades da região, como é que está isso, como é que é a luta também das demais cidades em manter o cidadão lá, fazer com que ele compre no próprio comércio, e essa briga para que as cidades no entorno, inclusive a cidade sede, né, a cidade âncora, como é o caso de Bauru, de ficar brigando também para ser atrativa para esses outros centros que nós temos na região. O comércio é uma atividade interessante porque ela é intrinsecamente concorrencial. A cada loja que abre, ele está concorrendo com outra que já está estabelecida fisicamente no mesmo local ou não, e essa concorrência hoje ela é exponenciada com o comércio eletrônico. Nós todos concorremos com o comércio eletrônico. Então, o Sincomércio atua em 13 municípios, nós atuamos aqui na região de Bauru, a sede é em Bauru, mas nós também estamos presentes em Pederneiras, Agudos e Lençóis Paulista, e mais 10 municípios que ficam neste entorno. O que nós vemos hoje é uma grande luta da loja física que passa por transformação. Esse comércio que nós conhecemos, o comércio de rua ou de shopping, que passa por uma grande transformação para concorrer com o comércio eletrônico. Essa é uma nova realidade. O período da pandemia fez com que isso ganhasse proporções enormes no Brasil. Você, com o comércio fechado, você tinha que consumir de algum lugar, né? Aí se descobriram as grandes redes. Então, a atitude do comércio é muito interessante, porque o comércio é muito unido nas suas reivindicações, embora seja concorrencial. Nós podemos ser amigos e somos amigos, mas estamos concorrendo o tempo todo. Esse é um dado bastante importante, né? A partir da pandemia, Wallace, e nesse aprendizado que o comércio precisou ter para sobreviver, surgiu também a necessidade de uma espécie de reinvenção, né? Afinal de contas, não é apenas e tão somente fazer uma propaganda, não é apenas e tão somente botar uma vitrine bonita, mas também investir na formação, principalmente daquelas pessoas que estão ali, entre aspas, né, no chão da fábrica o dia inteiro, para atender a coisa mais preciosa para o comércio, que é o cliente, quando ele entra na loja. Como é que você viu também esse aspecto, o aspecto humano do atendimento no comércio? Olha, esse é o grande diferencial que a lógica física tem a seu favor, ou seja, a dimensão humana do atendimento, né? Então, hoje se fala, a palavra que se usa hoje é uma experiência de compra, né? São palavras novas que surgem, mas mostra a preocupação que existe por esse ato da compra. Antes você tinha lá uma prateleira, o vendedor atendia, você quer, tá ali, né, o produto que você precisa. Hoje não. Hoje você precisa de explicações técnicas daquilo, precisa conhecer o produto que você está colocando para o consumidor, prestar as informações necessárias, prestar toda a assessoria para ele e, principalmente, o comércio precisa hoje agregar serviço à sua atuação. Não é mais possível você fazer simplesmente compra e venda. Você tem que atender o desejo do cliente. Se você trabalha com confecções hoje, com roupas, né, seja para mulheres, para homens, é fundamental que você tenha aquela figura que antigamente você encontrava apenas nas boutiques, ou seja, a costureira que ia colocar aquela roupa em condições para ser utilizado. Isso é prestação de serviço. E isso é fundamental em qualquer atividade. E o comércio está evoluindo nesse sentido, porque sabe que o diferencial que ele tem com o comércio eletrônico é o diferencial humano. É aquela presença que transforma numa experiência agradável ou não, né? Infelizmente, às vezes não é, mas deverá ser, e por isso tem que se investir naquele grande capital que a empresa tem, que é o seu funcionário, a sua equipe de trabalho, o comerciário. Você falou em novas terminologias, né, e a gente ouve muito uma hoje em relação a essa experiência de compra, que é o encantamento do cliente. Aliás, esses dias nós entrevistamos aqui o Francisco, do marketing do Bauru Shopping, e o Marcos aqui relatou uma experiência de encantamento com uma empresa do Bauru Shopping, que de vez em quando
depois dele ter comprado lá, manda mensagem para ele: "Olha, tem tal coisa", sabe o que ele comprou, sabe quantas vezes ele comprou e, né, vai fazendo esse contato que não deixou de ser um encantamento, né, Marcos? É importante isso, né, Wallace? É muito importante. Então, falar da pós-venda, né? Há palavras que se colocam, mas que definem uma situação. Pós-venda é isso. Hoje, por exemplo, você não recebe simplesmente uma comunicação da empresa na qual você comprou. Você recebe, muitas vezes, e é cada vez mais importante isso, do funcionário que te atendeu, do comerciário que lá estava. Ele manda um WhatsApp, ele manda uma notificação, te informa de novos lançamentos que chegaram, enfim. É esse lado humano que é aquilo que mantém o comércio pujante como ele sempre foi. Vou voltar a falar, Wallace, de política. É importante ouvir você, com a tua experiência. Nasceu em Bauru, cresceu, tem uma história na cidade de Bauru. O prefeito que vai assumir a partir de 1º de janeiro, independente de quem quer que seja, se vai continuar, se não vai continuar. Não é momento, Wallace, de parar, de repensar a cidade. Nós temos problemas gravíssimos na cidade de Bauru. Alagamento das Nações Unidas se arrasta há anos. 100.000 moradores tendo que ter água de 3 em 3 dias nas suas casas. Não temos projetos importantes para a cidade. E aí o que se faz? Se faz coisas que atraem o olhar do morador. Você deve estar entendendo o que eu estou dizendo, né? Como é que você vê, Wallace, esse atual momento da cidade de Bauru? Olha, Bauru precisa muito. Nós temos alguns problemas recorrentes em Bauru. Vamos lembrar que nós tivemos muito tempo trazendo uma situação desagradável para nós como bauruenses, uma situação que nos envergonhava até, de quem vinha de fora e via aquele viaduto inacabado, Sim. que ia do nada para lugar nenhum, né? Muito tempo aquilo foi colocado. Eu recebi questionamento, eu participo muito em todo o estado, a nível de Brasil, com outras entidades empresariais, e quem vinha aqui falava, mas eu escuto, e aquele viaduto, vocês vão acabar quando com aquilo? Aquilo era uma vergonha para a cidade, era uma chaga aberta, né? A mesma chaga hoje nós temos com essa estação de tratamento de esgotos. Exatamente. É um absurdo que tenham passado três prefeitos, e não tenham conseguido entregar essa obra que se conseguiu verba federal a fundo perdido para a construção. Meu Deus, Bauru não tem capacidade de construir uma usina de tratamento de esgoto. É Bauru que não tem. Não é aquele prefeito ou outro, que passaram 3 já por esse Sim. problema, né? E 3 câmaras E municipais também. sim, e foram incapazes de fazer a solução do problema tendo recurso para isso. Eu me lembro que no início da gestão Tuga Jerami, quando foi feito o plano diretor, eu fiz um estudo, tratamento de esgoto já era um tema de momento naquela época, e eu fiz um estudo de quanto custaria um financiamento, busquei informações da Caixa Econômica, fiz uma projeção de quanto custaria o financiamento para a construção da usina de tratamento de esgoto de Bauru. É um valor absurdo, os juros são absurdos, né? E propus à época que fosse feito um fundo, constituído um fundo para tratamento de esgoto de Bauru, com um valor pequeno sobre a que todo cidadão pagaria, que permitiria que em 10 anos, dizíamos à época, nós tivéssemos recursos para isso. Os recursos estão lá. Dá para Então, você construir tem 2 recurso, estações. 2 estações, e nós não conseguimos terminar uma, e não há garantia alguma de que vai se conseguir agora, com esse processo meio esquisito da concessão, né? Nós vimos uma discussão muito grande entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, mas uma discussão que virou quase briga política, não se discutiu o que fazer com isso. Eu pergunto, quem é que conhece exatamente qual é o projeto que vai ser implantado em Bauru? Exatamente. Essa foi O a cidadão grande bauruense não briga. conhece isso não foi discutido, né? Mas é preciso, e agora nós voltamos ao mesmo ponto, falta planejamento. Quando você não tem planejamento, você fica com essas atitudes tópicas. Você colocou o problema da falta d'água. Há quanto tempo não se discute qual é a solução para esse problema? Ah, não, vamos abrir mais um poço, abre um poço para lá, fecha um poço para cá, uma bomba que quebra, a cada período que nós vivemos como hoje vem racionamento, mas não se projeta, bom, e amanhã, como é que vamos resolver esse problema? Botucatu resolveu, fez uma grande área de captação de água, de reservação de água, e não tem mais o problema. Quando é que se discutiu o que fazer com a água do Batalha e o reservatório que lá existe?
sequer Bauru discute os problemas que tem com profundidade que deveria, para poder encontrar as melhores soluções, fazer um planejamento e, em pouco tempo, caminhar para isso. Quando se discute, a profundidade é menor do que a lâmina d'água da Lagoa do Batalha, Pois é. infelizmente. Wallace, são 8h04. Nós, infelizmente, o tempo está se esgotando. Algum agradecimento, Wallace? Olha, eu agradeço a oportunidade que vocês nos dão de trazer a opinião pessoal nossa, no sentido de contribuir com Bauru, com as candidaturas que estão se colocando hoje, né? Felizmente, nós deixamos de ter um candidato que foi penoso para o comércio de Bauru, que manteve fechado o comércio por 1 ano e meio, tratou com toda desconsideração. Felizmente, ele já foi afastado do pleito, não existe a menor possibilidade que ele venha. Aliás, acho que é uma pretensão absurda que ele teve de se colocar como um candidato. Mas, enfim, eu acho que é importante, se me permitem lembrar, divulgar aquilo que o Sincomércio faz. A entidade representa o comércio, são 14 mil empresas, como você bem lembrou, da região, trabalha constantemente para isso, e o Sincomércio tem a função principal, o seu norte é cuidar das relações de trabalho entre as empresas e os seus funcionários. Essa é uma parte muito importante, porque se não houver harmonia nesse relacionamento, e isso se consubstancia com as convenções coletivas que são fechadas com vários sindicatos de Bauru e região, nós não teríamos o comércio com a força que tem hoje. O comércio depende da mão de obra que ele utiliza, né? E o Sincomércio atua permanentemente nessa área, mas também está lançando, por exemplo, agora mais um serviço prestado às empresas bauruenses, que é o serviço de certificação digital. Nós passamos muito tempo procurando uma certificadora que oferecesse condições para que nós pudéssemos reduzir sensivelmente o preço da certificação em Bauru, que é uma necessidade das empresas. E encontramos. Hoje, o Sincomércio tem a certificação disponível para todas as empresas, todos os empresários, não apenas do comércio, a toda a cidade. Pode ser médicos, engenheiros, né, advogados, com a certificação digital com o menor preço da cidade. Conseguimos isso e Bauru tem mais esse benefício que equipara Bauru com outras cidades também. Essa é a atuação do Sincomércio, pensando sempre no comércio de Bauru, e eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de trazer aqui, fazer um pouco de prestação de contas da nossa atividade. Bom você deixar um contato para o pessoal que tiver interesse na certificação, entrar em contato com vocês, não é, Marcos? Sem dúvida. Basta acessar o site Sincomércio Bauru, dá a busca Sincomércio Bauru, ele vai diretamente no site, tem todas as informações lá para um atendimento altamente profissional. Muito bem. Ouvimos o presidente do Sincomércio, Wallace Sampaio. Obrigado pela presença na informação. Volte mais vezes.